Seja bem-vindo ao canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus, de volta aqui do Jardim de Ervas Medicinais da Gujarat Ayurveda University. Hoje, para responder a pergunta, para que serve a cúrcuma? Para que serve a cúrcuma? Eu vou pedir ajuda para minha amiga Laura Pires para explicar a parte mais prática, como vocês conseguem colocar a cúrcuma no seu dia a dia. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre a cúrcuma. A cúrcuma, o nome latino dela, chama cúrcuma longa. A cúrcuma longa é um rizoma, é tipo uma raiz, que é muito parecida com o gengibre, apesar de a cor ser bem diferente, ela é mais amarelada, mais avermelhada às vezes. Não confundir a cúrcuma longa com a cúrcuma doméstica ou com a cúrcuma amada, que são outras variedades diferentes de cúrcuma, que também levam o nome, né, cúrcuma. Geram às vezes algumas dúvidas com o pessoal de Draveguna, o pessoal que faz as preparações dos medicamentos. A cúrcuma longa, que a gente chama de haridra em sânscrito, ela é chamada no Brasil, agora muito comumente de cúrcuma, mas antigamente o pessoal falava muito mais açafrão da terra, para diferenciar do outro açafrão, que é o Crocus sativus, que é o pistilo de uma florzinha do crocus, muito usado como tempero, um dos temperos mais caros do mundo por peso. Para não confundir com o açafrão, eles usam a terminologia açafrão da terra. Eu, pessoalmente, prefiro chamar de cúrcuma, porque aí não tem dúvida nenhuma. Então a cúrcuma, o açafrão da terra, o haridra, ele é mencionado em todos os samhitas e todos os niganthas. Ele é uma das substâncias mais importantes que a gente tem e que de utilização mais comum, porque você pode colocar ele na sua comida, você pode consumir todos os dias e ele tem uma influência, a haridra tem uma influência na saúde que é amplamente estudada tanto pela comunidade científica moderna quanto pelos samhitas e o pessoal de Ayurveda, o pessoal mais tradicional. Você encontra referência do haridra em todos os niganthos, como o Bhau Prakash, o Madanapala, o Raj Niganto, e todos eles concordam, de certa forma, por mais que tenham sido escritos em lugares diferentes, em épocas bastante diferentes, todos eles concordam que a haridra, ela o sabor predominante dela é o katu, é o sabor picante, que ela é ushna, quer dizer, ela é uma droga de propriedade quente, e ela é rukshata, ela promove secura no corpo. Por isso, a maioria dos autores, citando aqui só o Bhau Prakash, mas todos os outros niganthos concordam com o Bhau Prakash, ela é considerada um kapha pitta hara. Então, ela é boa para controlar os doshas kapha e pitta quando eles estão agravados. Ela é muito usada em twakroga, que são doenças que afetam a nossa pele, como kushta. Elas são muito usadas em prameha, que são doenças do trato urinário. Inclusive o Vagbhata, no Ashtanga Hridaya, ele diz haridra prameha haranam. Então a haridra, ela é um dos melhores remédios para acabar a hara com o prameha, com essas doenças do trato urinário, e que muitas vezes são correlacionadas de forma parcialmente correta com as diabetes, né, da medicina moderna. O Sushruta Samhita, no Chikitsastana, capítulo 6, também faz essa menção. É o capítulo do Chikitsastana, do Sushruta Samhita, que ele fala especificamente do tratamento das pramehas, e ele fala claramente que a utilização de haridra no tratamento de prameha é fundamental. Haridra também é muito usado para pandu, que é uma doença que deixa a pele relativamente amarelada, que muitas vezes é correlacionada com anemia na medicina moderna. Leve em consideração que todas essas correlações, como eu sempre digo, são muito pouco precisas. Toda vez que você correlacionar uma entidade patológica ayurvédica com uma entidade patológica da medicina moderna, você vai cometer vários erros de correlação. Então, quando eu falo prameha, muitas pessoas pensam diabetes, mas não é exatamente diabetes. Quando eu falo pandu, muitas pessoas dizem, é anemia. Pandu é anemia, mas não é 100% anemia. A gente vai falar sobre isso com muito mais cuidado mais para frente, em discussões específicas dessas doenças, mas pro momento, falando de haridra, é importante você saber que a haridra é utilizada em todas essas doenças, doenças de pele, doenças que têm a ver com a coloração, que são doenças que têm no seu fundamento uma atividade exacerbada do dosha pitta. Agora, falando um pouco de medicina moderna, no nutritionfacts.org, eu vou colocar alguns links aqui na descrição do vídeo para vocês. Vocês podem ver como já tem muitos estudos que correlacionam a utilização
da cúrcuma longa no tratamento e prevenção de diabetes, no tratamento de Alzheimer, no tratamento de diversos cânceres, especificamente no tratamento de câncer de cólon. Vocês podem ver que os países que têm a menor incidência de câncer de cólon são os países que têm, como a Índia, um altíssimo consumo de temperos e de especiarias e um baixo consumo ainda de alimentos industrializados e processados. Já tem estudos interessantes falando da utilização de cúrcuma longa no tratamento de osteoartrite e lúpus. E um estudo muito interessante falando da utilização de cúrcuma longa no tratamento de pseudotumor orbital inflamatório. Quer dizer, a cúrcuma longa tendo de forma comprovada um efeito importante anti-inflamatório. Agora eu vou deixar vocês com a Laura para ela explicar para vocês um pouquinho sobre como utilizar cúrcuma na cozinha, no dia a dia. Fala, Laurita. Oi, Matheus. Então, vou mostrar para você e para todo mundo como é que eu uso a cúrcuma no meu dia a dia. Então, para fazer as receitas eu posso usar a cúrcuma ou açafrão da terra, ele em pó, que tem como sabor predominante o amargo, o picante, e aqui nessa forma ele está bem seco, tem um atributo seco, ou então eu posso usar ele fresco. Ele parece um gengibre, mas aí quando você parte, você vê que ele tem, que ele é bem laranjinha, e ele também tem o sabor amargo, picante, só que aqui predomina mesmo o sabor amargo, e aqui a cúrcuma ela é úmida, porque ela tá fresca, né? Então, dependendo daquilo que você precisa, naquele exato momento você vai escolher a cúrcuma ou em pó ou ela fresca. Se eu usar ela fresca, geralmente como eu faço, ou eu ralo ela, você pode descascar, ou então, e aí você ralar, ou então você pode cortar em fatias fininhas e colocar na comida. Para preparar arroz, por exemplo, como é que eu faço? O arroz já está lavado, e aí eu vou colocar o arroz na panela, e aí eu vou dar uma tostada nesse grão e vou colocar a cúrcuma, ela em pó. Quando eu coloco a cúrcuma, em pó ou qualquer outra especiaria, já no início do cozimento, eu levo ao fogo para quê? Para ativar as propriedades terapêuticas dela, para ativar o aroma e para ativar o sabor. Se você colocar a cúrcuma no final, o sabor é completamente diferente, a sua ação também é diferente. Então o que eu estou fazendo aqui é, coloquei o arroz, coloquei a cúrcuma ou açafrão, vou dar uma leve tostada. E aí quando começar a ficar aquele cheirinho de pipoca, antes de queimar, claro, aí eu vou colocar a água, vou deixar levantar a fervura e aí vou baixar o fogo e aí vou deixar cozinhar, tá? E aí pode também colocar o sal nesse momento que levantar a fervura. Então essa é uma maneira de usar a cúrcuma em pó. Bom, isso era o que eu tinha para dividir com vocês sobre a pergunta: cúrcuma é boa para quê? Muito obrigado a todos vocês que fizeram questão já de se inscrever no canal e muito obrigado a todos que sempre deixam um like, curtem todos os nossos vídeos. Isso é muito importante pra gente e me dá um feedback bastante interessante. Você pode deixar comentários aqui embaixo na seção de comentários. Você pode seguir a gente também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela sua presença. Esse canal é feito pra você, é graças a você que ele existe. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.